Oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou roteirista, consultor de roteiro, um dos fundadores do Roteirando e queria te convidar para assistir essa entrevista que eu conversei ontem com a Letícia Padilha, que também é Letícia Bulhões Padilha, que é roteirista. A gente conversou sobre criatividade, sobre comédia, sobre sala de roteiro, sobre não ficção, sobre como entrar no mercado, como fazer networking, enfim, espero que você goste da entrevista. Olá, olá, pessoal. Eu adoro pensar que eu tenho ouvintes, porque não tem, né? Esse programa é inédito, mas eu adoro pensar. E aí, ouvintes e ouvintas do pod, que não tem nome ainda, que a gente não sabe se é um podcast, se é um programa de vídeo, mas aqui do Roteirando. Esse é o nosso segundo episódio gravado. A gente está descobrindo aqui ainda. Se você tiver uma sugestão, pode falar. Ouvinte, se você tiver uma sugestão, Letícia, pode falar. E hoje a gente está aqui com Letícia Bulhões Padilha, uma anja da escrita, uma titã saída das profundezas do inferno para trazer alegria e paz e comédia para as nossas vidas. Roteirista. Como você se apresenta, Ale, como roteirista? Você se apresenta como roteirista aí alguma coisa ou é tipo, roteirista é suficiente para você? Eu me apresento como roteirista e sobrevivente. Letícia, roteirista sobrevivente. Bom, Lê, super obrigado por ter vindo aqui topar conversar comigo, vamos falar um pouquinho de roteiro. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí todas as honrarias. É pouca, poderia ter mais. Mas a gente ia gastar todo o tempo aqui com eu te elogiando de maneiras inusitadas. Mas vamos lá. Você é roteirista, você participou de uma pá de projeto, você trabalhou A Culpa é da Carlota, agora mais recentemente o Masked Singer Brasil, você fez o Revolution do Conde, você trabalhou no Alto Poço do Comedy Central, você foi pesquisadora do Felipe Neto de 2016, ou seja, você rodou esse Brasil de várias maneiras. Eu rodei esse Brasil. E tem muita coisa legal sobre a tua carreira na internet, e tem uma entrevista com a Krishna e tal, então eu não queria que a gente ficasse falando muito sobre como você chegou aqui, porque eu quero que as pessoas vão escutar o primeiro tratamento, a entrevista na imprensa marrom. Mas assim, rapidamente, o que você está fazendo? Qual é a sua? Por que você é uma das pessoas mais importantes do Brasil nesse momento? Me conta. Vixe, o que é isso? Pelo amor de Deus. O que eu estou fazendo? Tem 3 anos que eu estou escrevendo comédia, que é o que eu queria desde que eu comecei a minha carreira. Sempre quis escrever comédia. Nesse momento eu estou escrevendo uma ficção, mas sempre que eu tenho uma oportunidade de um formato, seja na ficção, seja na não ficção, que eu possa fazer rir de alguma forma, inclusive para pré-adolescentes, ou sempre que eu tenho a oportunidade de fazer rir de alguma forma, eu já tô topando o job, assim, eu já tô por essa vontade de fazer as pessoas... Essa vocação, esse talento, fala a verdade. Então, tem essa coisa da vocação, tem essa coisa do talento, mas tem a coisa da vontade mesmo, né? De você querer fazer bem feito, de querer fazer, você tem um objetivo, né? No caso, se você escreve comédia, se você fez rir, se você não fez rir, você não cumpriu o seu objetivo, né? Sim. Então... trabalhar com comédia é muito sobre trabalhar com quem você está falando, é muito sobre você entender quais são os mecanismos que geram riso das pessoas. Isso pode vir de forma mais orgânica, isso pode vir através de ferramentas. Eu gosto muito de ferramentas e também eu tenho... O que você quer dizer por ferramentas? Assim, qual que é? O que você está pensando? Ferramentas de comédia. Então, vamos supor, eu sei que se eu levar essa linha de pensamento para um exagero, eu vou causar riso. Eu sei que se eu levar essa linha de pensamento para um lado oposto do que as pessoas estão pensando, se eu causar uma inversão de expectativa, eu vou causar riso. Eu sei que se eu, de repente, levar as pessoas a pensarem de uma forma e aí depois eu levo para um lugar completamente inusitado, eu vou causar riso. Então, existem ferramentas... São técnicas. Existem técnicas que, independente de se eu tomar, porque eu tomei um pé na bunda,
ou se eu estou bem porque eu ganhei $1 milhão, eu vou conseguir fazer isso acontecer da melhor forma possível. Então, Olê, cara, isso é muito interessante, assim, porque a gente, enfim, a gente escreve várias coisas aqui, a gente não escreve comédia tão diretamente comédia que nem você, mas acho que praticamente todo projeto tem algum aspecto de comédia, né? Você cria piadas ali. A gente trabalhando agora numa comédia romântica, por exemplo, e super tem esse aspecto. E é interessante, né? Porque existe super essa abordagem mais orgânica na comédia, que é, isso me fez rir, então eu vou colocar lá. Mas você parece que tem essa abordagem mais até consciente racional, né? No sentido de, cara, eu tenho aqui um martelo, um estilete, uma furadeira, o que eu vou usar? Como que foi uma coisa que você foi coletando ao longo dos anos, foi uma coisa que você foi percebendo e falando, nossa, cara, se eu virar e fizer essa piada desse jeito, né, é isso, ir para o exagero ou começar a ir para um outro lado, isso vai ser engraçado. Isso aqui, você viu uma piada num filme e fala, nossa, vou roubar e vou só tirar de contexto e vai funcionar para mim. Porque... eu vou roubar um meme. É isso. Não, porque super foda, né? Você fala, nossa, eu vou fazer exatamente essa piada aqui, só que fora de contexto, ninguém vai nunca saber, né? Roubar que nem um artista. Não, então, na verdade, o que se tem essa coisa do roubar, ela é mais a estrutura cômica, né? Isso aqui, por exemplo... É uma verdade dura, é um sincericídio. Isso é uma ferramenta. Eu posso colocar o sincericídio para uma criança falando uma coisa sem filtro, e aí isso vai ser engraçado. Eu posso colocar isso para uma pessoa mais velha. Na verdade, o que eu fui entendendo ao longo desse processo, né? Eu comecei escrevendo para criança, eu comecei escrevendo pré-escolar, né? Animação para criança, tal. E o que eu fui entendendo? Que comédia é sobre referência, é sobre o conteúdo que você tem de referência. Então, a piada que eu faço na Culpa é da Carlota não é a piada que necessariamente eu vou fazer no Alto Posto, que não é a piada que eu vou fazer no Clube da Anitinha, que não é a piada que eu vou fazer quando eu estou trabalhando para o Tom Cavalcante, que não é o que eu vou colocar na boca da Ivete. Eu tenho que entender com quem que eu estou falando e se essas pessoas têm a referência que eu estou colocando. Quando a gente faz uma brincadeira no The Masked Singer... é engraçado para uma pessoa, não é engraçado para outra, e não é engraçado para outra no mesmo contexto. Exato, então não significa que necessariamente não tem graça, significa que talvez essa pessoa não tenha a referência do porquê que aquilo é engraçado. Né? E eu acho que também tem muito aquilo o humor mais sofisticado. Não, isso significa que você tem mais referências, mais repertórios, e tem coisas que vão te fazer rir, e tem coisas que outras pessoas que têm menos referência, têm menos. E assim, todo mundo tem direito a esse riso, sabe? Sim, total. Então, vamos supor, quando a gente faz uma brincadeira no The Masked Singer com o personagem do jacaré e brincar já foi vacinado, a gente sabe que todo mundo que está assistindo tem essa referência. Foi uma coisa que foi muito difundida. Foi um meme nacional. Foi um meme nacional, mas se é um The Masked Singer nos Estados Unidos... Se um gringo vai escutar ver o nosso episódio, o cara vai falar, mas o que tem a ver a vacina com o jacaré? Exatamente. Então, tem muito nesse lugar de qual o repertório que a pessoa que está assistindo tem. E quanto mais eu fui entendendo isso, melhor foi para eu desenvolver o que gera a graça, né? Eu terminei agora um curso na UCLA de comédia para late night. Eu tô muito no seu insuportável. LinkedIn para pesquisar essa coisa e aí apareceu lá, Letícia Bulhões Padilha e UCLA. Porque é para isso, né, que a gente faz. É para mentir, é para se achar no LinkedIn, exatamente. Se não for para isso, né, para que eu gastei? Exato. Você não posso me achar, aí, né? Eu ficava em casa, não fazia. Né? Exatamente. E aí a professora falava muito do traga aquilo que é próprio seu, né? Aquilo que a tua voz, aquilo que você quer falar. E eu era a única latina da sala, né? Então, sim. Assim. Às vezes eu queria trazer uma piada, vamos supor, relacionada ao nosso excelentíssimo presidente da República, eu tinha que achar um jeito de contextualizar para a galera, sim. Porque senão não faz sentido. Mas se eu falo para um brasileiro que tem aquelas referências, que entende aquelas inversões, ou aquele exagero, ou aquela verdade dura, dita de uma forma muito consistente, essas pessoas vão ter acesso a isso, e aí elas podem, dentro
do estado do dia delas. Podem achar mais engraçado, achar menos. De repente, uma pessoa que é favorável ao presidente vai achar que não tem graça. Então, sim, vai até ficar brava, né? Tem essa questão referencial interessante. Exatamente, mas eu tinha esse exercício de, por exemplo, para entender a piada do coleguinha, eu estava no Google o tempo todo. Porque eu não tinha as referências do que o senador da Califórnia disse. Por que esse cara é engraçado? Por que não é? Eu penso que é muito isso porque, por exemplo, nem todas as sketches do SNL, do Saturday Night Live, funcionam pra gente, né? Porque a gente não tem o mesmo referencial de televisão, por exemplo, né? Quando eles tiram sarro de uma CNN americana, a gente não entende, mas se a gente tirar sarro de um jornal nacional aqui, as pessoas vão entender porque é nosso referencial, né? É diferente, né? A gente tem uma Praça é Nossa que a gente pode tirar um sarro e fazer, mas eles têm a soap opera, né? Exatamente. Então, assim, eu sou muito contra esse negócio de hierarquizar os tipos de humor, assim, como se... uma coisa que eu já ouvi muito de produtora, né? Você já escreveu muito humor classe C, mas a gente está querendo fazer um humor inteligente, um humor sofisticado. Ok, você está chamando a carreira de burra, né? Tipo, sim. Tá chamando todo mundo que ganha menos de 10 mil reais por mês é burro. Né? Tem até esse verniz elitista, para não falar outra coisa. Esse verniz elitista e de querer impor para os outros aquilo que eu acho engraçado. Pô, eu não posso impor para as pessoas aquilo que dentro do meu repertório, eu tenho que saber servir a quem eu tô, para quem eu tô escrevendo. E como que você lida com essa contradição, assim, quando você vai escrever? E acho que você é uma pessoa excelente para falar isso, porque você passou por infanto-juvenil, você passou por YouTube, você passou por não ficção, você passou por ficção de vários jeitos diferentes. Como que você lida com esse gap, assim, essa diferença entre o que você acha engraçado e o que você imagina que a outra pessoa vai achar engraçado? É parte de um lugar de pesquisa, de realmente, cara, eu vou tentar conhecer alguém que vê isso, ou é de um lugar, às vezes, meio imagético, ou também tem uma parada de, se funciona para mim, desse jeito, provavelmente vai funcionar para o outro? Como que você aproxima essa distância entre a piada que você acha engraçada e a piada que você está escrevendo para outras pessoas acharem engraçada? Tem muito de quem está dando essa piada, né? De quem tem o timing, de quem está falando, quem está fazendo. Então, eu pesquiso muito como essa pessoa fala, com quem essa pessoa fala. Eu vejo outros vídeos dessa pessoa, eu leio os textos dessa pessoa, vejo outros projetos, outras coisas, me informo com outros roteiristas que já escreveram para essas pessoas, ou no caso de animação, você tem também muito um direcionamento do canal, o que pode, o que não pode, direcionamento do jurídico, tem uma série de outros pormenores, mas também tem aquilo de você assistir outros projetos, então, para essa faixa etária. Se querem explorar o humor, como é que exploraram o humor falando, de repente, a ironia é difícil para a criança porque ela é muito literal. Então, de repente, se eu coloco uma gag física, porque para ele, porque ele tá aprendendo, a criança está aprendendo o senta direito, não sai correndo, ela está aprendendo muito a coisa do porte, do portar o físico. Quando você quebra isso, para ela faz sentido. Né? Então, eu começo a pesquisar, então, projetos que tenham a ver... basicamente referência, estudo, pesquisa, e é isso, ver muita coisa e entender quais são as lógicas por trás. Então, A Culpa é da Carlota é uma excelente escola para mim, porque cada uma delas tem um humor completamente diferente, e elas, a forma como elas dão o texto delas, vamos supor, a da Coelho, ela conta mais causo. A Carol Zócoli, ela já é de uma escola de stand-up mais Nova York, setup punch, uma coisa mais marcada, e ela é filósofa de formação, então ela vai trazer uma série de outras referências também bem diferentes. A Bruna Luiz, ela vai trabalhar com exagero, ela vai trabalhar com um negócio escrachado. A Ariana, ela gosta de fazer uma linha mais... eu sou a tia mais velha, que eu tenho uns potes de Tupperware que me empresta e não devolve. Sim, ela já vai ela é a num tia outro... Zona.
Ela já é a tiazona do que bom que não choveu, minhas roupas no varal. Sim, total. Ela já tem já uma outra pegada, exatamente. Então, quando eu estou falando, escrevendo para elas, eu pesquiso sobre outros textos delas, com quem elas falam, como elas falam. E então, quando chega para a gente texto delas, que de repente a gente tem que ou encurtar, ou tem que aumentar um pouquinho, ou tem que dar outras opções para incrementar ali, porque na verdade o texto vem delas, né? A gente então, Posso fazer um parênteses então para perguntar? Porque eu acho que essa é uma coisa que eu até falei com o Brant da semana passada, que é assista um outro episódio com o André Brant, que já lançou, não lançou, tá em algum lugar? Não dá para saber, porque esse ainda é um programa inédito, mas ele vai estar em algum lugar. Quando eu estava conversando com o André, veio muito à tona, ele escreveu muita não ficção também, e é um pouco esse roteirista invisível, né? Essa roteirista invisível, porque parece ali que a Ivete tirou a Ivete participa do Masked Singer, que você faz parte da equipe de roteiro, né? E parece que a Ivete que tirou aquela piada, né? Ela achou engraçada, ela inventou, mas na verdade aquilo tudo é roteirizado, né? E pelo que eu entendo, né, eu não conheço muito do universo da não ficção, por isso que eu te pergunto. Cada projeto é um projeto, né? Mas como que era para você, por exemplo, A Culpa da Carlota, né? Que eram várias humoristas. Como que era um dia normal, se é que se pode chamar de normal, né? Mas como que era um dia regular num projeto de não ficção desse? Vocês sentam numa sala, vocês discutem as piadas, é uma coisa que vem, é uma coisa que vai, quem te brifa, quando que você tem que entregar? Quais são os pormenores, assim? Eu quero saber. A sala da não ficção, na verdade, principalmente quando é um programa de variedades, que você tem um host que está ali chamando para os quadros, convidando para assistir as coisas, ele é muito sobre os quadros, sobre o conteúdo, sobre o que a gente vai convidar as pessoas para assistir, né? Ele é muito sobre isso. Então, uma primeira reunião, vamos supor, da Culpa da Carlota, a gente vai pensar o quê? Quadros. A primeira coisa que a gente vai pensar, a última coisa que a gente vai pensar é texto. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é quadros. Vamos supor, é mais legal. Então, quantos quadros de texto, puro texto, a gente vai ter? Quantos quadros de opções, de alternativas, de o que as meninas fariam ou não fariam, de alternativas a gente vai ter? Quantos games a gente vai ter? Quantos games de gag física, que a gente sabe que elas podem sair correndo, se atropelar. Isso numa temporada, assim. O que pode acontecer nessa temporada? O que pode acontecer nessa temporada, exatamente. A temporada passada, então, a gente teve muito texto. Então, nessa temporada, vamos botá-las em movimento, vamos fazer elas correrem mais, elas brincarem mais. Mas aí tem pandemia, elas não podem se tocar. Então como é que a gente vai pensar um quadro que tenha mobilidade, que gere riso, que o conteúdo seja engraçado, mas que elas não se toquem porque tem o agravante Covid, Sim. mas também não... Mas vamos assumir a Covid? Não vamos assumir a Covid? Tudo isso interfere no momento em que a gente vai criar essa dinâmica. E se for uma dinâmica que é uma corrida de taças, igual a gente tem na internet, e é legal porque cada uma tá com o seu papel higiênico, na ponta tá a taça, né? E aí funciona pandemicamente. E aí funciona, e a gente vai trabalhando o tempo nelas, como que a gente gera o riso? Vamos deixá-las tensas. Então a gente tem que pressionar a Cris para a Cris deixá-las irritadas, deixá-las nervosas, porque a gente já conhece o temperamento de cada uma e onde que cada uma espana. Sim, vocês estão ali forçando a barra até dar errado. Exatamente. Aí, beleza. Então vocês criaram os quadros. É o mecanismo do quando, né? Porque e como, na verdade, porque que vai dar ruim, a gente sabe que vai. Sim, é o objetivo da brincadeira. Exatamente. Então tem um quadro que eles fazem que uma tem que adivinhar a palavra que a outra está dando dica, enquanto isso tem uma bexiga enchendo. Vai estourar a bexiga. É o ticking clock da ficção. Né? Exatamente, a gente sabe que vai estourar. Então a gente coloca umas palavras tipo ragatanga, ruge, acererê, sei lá, tipo, até ver que até a pessoa tentar, e enfim, e a gente vai, e chega uma hora que a gente sabe que elas vão ficando nervosas, elas falam 3, 4 palavras junto, não pode, é uma só. Aí elas ficam bravas, jogam as coisinhas pra cima, a gente já sabe onde elas vão. Então beleza. Então vocês pensaram nesse lugar um pouco mais... Isso, mais tipo, beleza, tem esse quadro aqui, eles vão funcionar assim, tem, sei lá, 10, 15 quadros, quantos forem, que podem acontecer. E aí agora vocês vão abordar no sentido... Quadros definidos,
Aí a chefe de roteiro separa para a gente a criação dos conteúdos dos quadros. Então, vamos supor que é um quadro que a gente vai brincar com situações que elas fariam no shopping, vamos supor. Tá, Que o quadro bom. é sobre isso. Eu tenho que criar 30 opções de situações que elas fariam, aí a partir da criação dos conteúdos. Cinema, banheiro lotado. Tipo, eu vou criar várias possibilidades, e são possibilidades que tem que gerar riso. Então, eu sei que, vamos supor, banheiro lotado, elas estão precisando mijar, vai gerar riso. Vai ter risada. Exatamente. Situação de... acontece muito com mulher, né? Eu quero usar o banheiro, mas aí a porta não tranca, mas eu faço xixi sentada, mas eu não posso sentar. Então eu tô ali naquele agachamento. Meio de pé, meio segurando. E a bolsa pendurada no pescoço, e aqui eu tô segurando a porta. Tipo, eu sei que eu tenho 2 pontos aí a meu favor, que é tanto a físico quanto a identificação. Sim. A identificação. Massa, né? Exatamente, porque aí a mulher que está assistindo, que ela sabe que é aquilo que acontece. E que assim, a gente está falando de uma situação que normalmente é escondida, é uma situação que a gente não fala muito sobre isso. E aí quando você se vê representado, você fala, nossa, quando você se vê representado, você fala, meu Deus, é isso, sabe? Aquela coisa do precisamos falar sobre. Sim, não, maravilhoso. Exatamente. Então, esse aí é o momento que a gente cria essas possibilidades. Então, vamos supor, uma brincadeira que mando nudes, mando a merda e mando meus boletos. Vamos supor. E aí você tem que criar possibilidades de nomes. Ana Maria Braga, Xaropinho. Tipo, a gente vai criando. Sim, qualquer pessoa. Total. Exatamente. E aí a gente tem que tomar cuidado para não repetir, porque a gente já conhece o que a gente falou em outras temporadas, então a gente tem que ver quem está em evidência. Aí vamos supor que você coloca uma pessoa, ela foi cancelada, você não está sabendo, você tem que pesquisar a pessoa, se você pode colocar a pessoa. Tudo bem, sim. Exatamente. Aciona o jurídico, ver se a gente não vai ser processado. Exatamente. Você não pode colocar alguém que realmente vai trazer um problema para o canal. Tipo, você tem que pesquisar tudo isso, você tem que... aí depois que a gente cria esses conteúdos para o espelho, que a gente chama, né? Que é o episódio com os quadros e é o conteúdo dos quadros. Aí da parte da criação dos quadros, a gente vai para essa parte do espelho, que é essa criação desses conteúdos. Que ele é um documento que é basicamente isso, que é o quadro e o que tem nele. Entendi. Que é basicamente isso. Chama espelho, que massa. Espelho. Tem gente que... Aí tem uma evolução disso que é mais técnico, que chamam de rundown. Mas aí eu normalmente trabalho Eu fico na parte do espelho mesmo. Alguém vai ter que lidar com o rundown aí. Alguém vai ter que lidar com o rundown. Normalmente é assistente de direção, é uma galera mais assim. Eu tô num outro lugar. Uma outra coisa que a gente também cria nessa fase é os quadros, vamos supor, tem props, que a gente chama, que são os objetos de cena. Entendi. Então, vamos supor que eu estou brincando que a Bruna Luiz é uma cowgirl. Não, então eu tenho que colocar aqui que ela tem um chapéu de cowboy. Tem o lacinho, tem os... Ou então, vamos supor que eu tenho uma ideia de chapéu que pode ficar engraçado para ela naquela piada específica. Eu vou defender o porquê. Alguém tem que ir atrás e achar esse chapéu. Alguém tem que ir atrás, exatamente. Então, eu não posso tirar o chapéu da bunda. Eu tenho que avisar as pessoas que ali vai entrar um chapéu. Aqui entra uma luzinha. É interessante, porque em certo aspecto, apesar de ser completamente diferente, é parecido da escrita de ficção, no sentido de que é uma aproximação sucessiva, né? Eu acho que o nosso trabalho um pouco como roteiristas é esse processo, a gente tem uma ideia, uma premissa, que aí essa premissa vai virar um argumento, ou vai virar uma sinopse, aí isso aí vai virar uma escaleta, aí vai virar um primeiro tratamento, depois vai virar um segundo tratamento, né? Você vai se aproximando aos poucos, né? O espelho, ele é uma escaleta. Sim. Ele é tipo uma escaleta. E aí, depois dessa fase, aí esses espelhos vão para as meninas. Elas mesmas escrevem os textos, ou de repente contrata alguém para ajudar elas a escreverem os textos, tal. De tudo aquilo que a gente pensou antes. A gente pensa
para ficar engraçado. A gente pensa, vamos supor, o que tem em comum entre alguém que anda de bicicleta e a faxineira do motel? Elas vão pensar os pontos de desenho. Exatamente. Sei lá, alguma coisa de sentar, sei lá, sim, já vai pôr a mão. Tem que segurar, de repente, alguma coisa que você vai pegar o ponto em comum. Você vai colocar a mão. A mão, exato. Alguma coisa que você vai pegar o ponto em comum entre os dois, e aí a graça está justamente no caramba, eles têm um negócio em comum. Existe e é verdade. Realmente. Existe realmente. Então a gente já pensa isso mais ou menos, tipo, é um trabalho. Eu considero, acho que é um trabalho bastante generoso que a gente tem de dar, a gente dá uma escada para a galera voar. Né? E a gente sabe o melhor, a gente vai entendendo com o tempo melhor para cada uma. Então, eu sei que se eu colocar para a Bruna uma piada com mulher não fala palavrão, para a Bruna Luiz, minha Nossa Senhora, ela vai descascar. Exatamente. Eu sei que para ela vai ser. Funciona muito. Aí, exatamente, para ela vai dar super certo. Então, aí vão para as meninas escrever os textos. Nisso, a gente que é roteirista já começa a pensar a estrutura do roteiro. Porque aí não são só quadros, a gente tem uma hostess. E tudo que a Cris fala no TP, a gente escreve. Boa noite, Brasil! Está começando mais um Tudo Isso. Tem uma pessoa que escreve isso. Sim. Não é nada. Isso é uma coisa muito louca, né? Que é realmente porque essas pessoas, né? Essas atrizes, esses atores, eles são tão, sei lá, despachados, descolados, né? São tão naturais, parece que eles estão ali improvisando, né? Parece que eles acordaram naquele dia e acharam que eles iam fazer essa piada ou iam fazer desse jeito, mas na verdade, né, na não ficção é tudo realmente scriptado, né? Roteirizado. É o non-scripted pra caralho, né? Na verdade, esse que é o ponto. Exatamente. Mas aí também vai de cada diretor, assim, né? Porque às vezes a gente faz para ficar lindão. Mas aí, às vezes, a hostess olhou e teve uma ideia de uma piada, teve uma ideia de uma entrada diferente, negociou ali com o diretor, tudo bem, foi embora. A função do roteiro é, se tudo der errado, a gente tem um programa bom, entendeu? Entendi. Se tudo der errado... Isso é muito legal. Tipo, a pessoa... acordei, não acordei bem... briguei por não sei quem. Não consegui pensar piada nenhuma, não vai ter nada de improviso. Eu vou só ler o que está escrito nesse teleprompter e vai ser isso a noite inteira. Exato. E tem um programa bom ali. Essa que é a nossa função. E aí é muito engraçado, porque na ficção é o contrário, né? Você escreve para a pessoa... claro que depende muito da atuação, depende muito do diretor, da diretora, mas a priori você está escrevendo aquilo que vai ser falado, né? Você vai roteirizar a pausa, né, e o engasgo. Como que você lida assim? É uma coisa que é fácil para você sair desse lugar de eu tô virando uma ponte, eu tô criando circunstâncias para as pessoas serem mais engraçadas, e aí você vai para um negócio que é tipo, cara, é o que tá escrito aqui, ou não, a sua experiência foi bem também, eu vou colocar uma gag aqui, mas eu sei que depois no set a atriz ou o ator vai improvisar em cima. Como é que foi na tua experiência do Autoposto, por exemplo? Não, mesmo antes do Autoposto, assim, né? Escrever para criança antes foi um grande aprendizado de desapego, né? Tanto que nas primeiras entrevistas que eu fiz para programas e séries para adultos, né? O pessoal perguntando para mim, mas você escreveu tanta animação tanto tempo, você escreveu para a escola, assim, que você traz para você? Eu aprendi desapego. O que eu aprendi? Resignação, desapego. Então, assim, a gente abandonar os meus sonhos, a vida é o que ela é, e ela vai atropelar o meu coração, então é melhor não ter expectativas. Exatamente. Então, o que acontece? Eu crio, vamos supor, 5 possibilidades, vai passar uma. A gente é muito acostumado a escrever para a morte, a gente fala, né? A gente escreve para a morte, não adianta. O roteirista, acho que são 2 os roteiristas que ainda que sofrem, né, com as coisas muito, assim. Ou ele é estreante, ou ele é muito inabalável, assim, ele é muito grande, muito gigantesco, porque o meio do caminho, o meio desse sanduíche... Sim, cara, estreia para jogar fora. 2 trabalhos, ficar nervoso e desficar. Sim. 2 trabalhos.
no final das contas é isso, a gente escreve várias possibilidades, a gente escreve imaginando Mas que de repente... na série também você teve a experiência quando você foi escrever. Bom, para criança era uma coisa, Aí, mas quando você foi então, pro... para criança tinha muito aquilo do, não, o jurídico acha que é um problema. Por quê? Porque se a criança... você fez a menininha no fundo, imaginando que está no fundo do mar. Se uma criança entra no mar e se afoga, ela processa o canal. Os pais processam o canal, sabe? Sim. Então, tudo você tem que pensar muito. Então, muitas ideias que você tinha que, de repente, eram super legais e super lúdicas e super... Sim. Então, não, vem cá, Katia. Não vai ter isso. Sim. Por conta de X, Y, Z. Então, muito do meu desapego já foi rolando ali. No caso do Alto Posto, na verdade, a gente fez um trabalho muito coletivo, né? O Marcelo Bota, ele é um excelente showrunner, ele sabe muito bem como vender aquilo que ele acredita, ele é muito aberto a ouvir também o que a gente tem para dizer, as nossas vivências, o porquê que a gente acha, o porquê que a gente não acha. Então, assim, na primeira temporada, ele me deu muita oportunidade de fazer graça para adulto, né? De mostrar de aprender também a escrever uma dramaturgia maior, porque eu vim de dramaturgias menores, de 11 minutos, 7 minutos, né? Que seria o equivalente a 7 páginas, 11, 15 páginas no máximo. Eu acho inacreditável o que os roteiristas e as roteiristas de animação fazem, que começa e acaba, assim. É maravilhoso. Isso, é proceduralzão, assim, é a situação do dia. Cara, beleza, apareceu um peixe gigante na minha janela, pega não sei o quê, papapá, o peixe gigante foi embora, beleza. Resolvi e aprendi que o importante é compartilhar, fim. Isso. E na semana que vem eu vou aprender que compartilhar é importante de novo, e tudo bem, daqui a 2 meses vai ter um episódio que vai ser uma coisa parecida. É outro lugar. E o Bota, ele viu episódios meus de animação tal, e ele, não, é divertido isso aqui, você sabe fazer. Você vai saber fazer isso aqui também. Sim. Vai dar certo, vamos junto, sabe? E na primeira temporada ele foi mais junto comigo na coisa das piadas, no tom dos personagens, ele tinha muito na cabeça dele, né? A gente não tinha visto gravar, eu não conhecia os atores, você já conhecia, né? Mas eu não conhecia pessoalmente, então eu não sabia muito. Você conhecia, mas eu não sabia como é que a pessoa falava, como é que não... Então eu fui muito numa imaginação e ele me ajudou a direcionar muito nesse caminho. Todos os roteiros, as redações finais dos roteiros, ele que fez, de todos os roteiros, não só meu, do Berlink e da Helena também. E já para a segunda temporada, por ele conhecer melhor o meu texto... Era o Bota, você? Eu, a Helena Altman e o Felipe Berlink. E aí... E a Helena também vinha de animação, né? A Helena também vinha de animação. Então, a Helena também me deu muito toque de tipo, esse tipo de fala a gente usa muito na animação. Isso aqui já é melhor para live action. Ela me deu muito toque também por esses caminhos. E a sala de roteiro também. A gente trabalhou argumento por argumento de episódio. Todo mundo debateu, todo mundo deu ideia de piada, todo mundo deu ideia de caminho. E se esse episódio fosse mais nessa linha? Então a gente trabalhou muito os roteiros dos outros, assim, cada um da sua forma, né? Eu sou mais pontual nas coisas que eu coloco, assim, que eu aponto. O Berlink já tem um outro jeito mais dele, a Helena também já tem um outro jeito mais dela, assim. Então eu acho que o Bota, ele soube convergir bem. Cada um de nós três teve uma origem no roteiro muito diferente, assim. Então, acho que ele soube dar uma unificação, né, por esses caminhos tão diversos. E aí, quando aconteceu a segunda temporada do Alto Posto, aí o Bota já conhecia melhor o meu texto, eu já tinha passado por outras experiências de sala de roteiro, eu já estava mais calejada com outras coisas, estava estudando comédia muito, eu já estava muito estudando, eu já estava fazendo um curso atrás do outro, já estava lendo muito, estudei stand-up, eu já estava assim, muito imersa, assim, então ele também já teve mais confiança de, vamos supor, de deixar você discutir um cena a cena, não, aqui, vai no teu feeling, o importante para mim dessa cena é Y, vai aí e chega nesse Y do jeito que você sentir. Então, na segunda temporada ele já soltou mais, assim, ele já foi mais
Exatamente, mas ele tem mas é isso. No caso do AutoPost especificamente, o Bota ele sabe muito bem vender aquilo que ele quer e o porquê que ele quer, e faz sentido o porquê que ele quer dentro daquela lógica, daquele universo. Então, é um exemplo para mim até bastante, tipo, que exemplo legal que a gente tem para dar, né, de como que funciona uma sala de roteiro, porque para mim todas deveriam ser dessa forma. Assim. Então conta um pouquinho mais para quem vai participar e eventualmente mandar, chefiar a sala de roteiro, como que era assim um pouco o processo? Claro que tem, óbvio, as questões pessoais e como que você trata e a linguagem ali tem essa parte que não adianta nem ficar explicando, mas na parte um pouquinho mais na prática, assim, rapidinho. Era uma coisa que vinha, ele tinha o argumento dos episódios, ele tinha umas ideias, ou era tipo, segunda temporada, a gente tem um gancho da primeira e aí é um mundo livre, assim, e aí vocês meio que conversavam, depois cada um escreveu um episódio, como que funcionava, né? Porque tem um certo ritual da sala de roteiro, mas é isso. No caso do AutoPosto especificamente, o Bota também escreve, né? Ele também é roteirista, por isso que eu falo que ele é showrunner, porque ele está desde o processo de criar. Ele criou o projeto, ele está na sala, ele escreve os episódios, e aí ele produz, ele dirige, ele está na ilha de edição, ele está de ponta showrunner para não deixar os americanos mesmo, assim. Exatamente, ele está de ponta a ponta, ele não é aquele que assina como showrunner, mas não, ele realmente está de ponta a ponta, assim. E então, quando chega para a gente, na verdade, já está muito digerido por ele. Entendi. Então, quando chega os episódios dessa segunda temporada, especificamente, já estava até quase escaletado, assim, ele já tinha pensado mais ou menos até as cenas. Na primeira temporada estava mais argumento, aí a gente que abriu a escaleta. Na segunda temporada, ele já tinha até mais ou menos o que ele queria nas cenas. Ele ficou trabalhando nas férias, né? Ele não teve férias. Vocês foram fazer outra coisa, ele ficou lá escaletando o Mas assim, super aberto a, cara, acho que aqui falta uma cena assim. Não, aqui acho que super aberto, e a gente fez sala também de, vamos ler episódio por episódio, o que vai acontecer, o que tem aqui de novo, o que não tem. Então a gente teve momentos de sala de roteiro, mas aí ele dividiu entre a galera da sala, que era eu, o Jorge, a Gautieli e o Berlim, que aí a Helena estava num outro projeto. Aí nós quatro, ele dividiu mais ou menos de acordo com a personalidade da gente. O Bota, ele sabe exatamente o que cada pessoa da sala de roteiro pode oferecer, de acordo com as experiências de vida de cada um, de acordo com aquilo que ele conversa muito com a gente. Então, ele consegue direcionar melhor os episódios de acordo com aquilo que a gente tem de melhor para oferecer, dentro daquilo que ele acredita que a gente pode... aí ele também faz um papel de aquela coisa da escada também, né? Ele sabe, não, isso aqui eu acho que se eu te der esse tema Y, eu acho que você vai voar. Você tem muito para acrescentar. Então, mas esse é o caso da sala do AutoPost específica, que é um projeto que ele desenvolveu muito, que ele pensou muito, que é um projeto que ele é metade da produtora, metade do canal. Ele vem de verba pública, tem suas verba particularidades. Ele tem suas particularidades, que é diferente de um projeto de streaming, por exemplo, que trabalha muito o desenvolvimento desde o começo. Que aí pode ser tanto um projeto que foi comprado por alguém numa rodada de negócios, e aí agora vamos montar uma sala para desenvolver isso aqui. Tem só uma premissa, diferente do Bota que chegava já, cara, isso aqui é mais ou menos a história da temporada, esse aqui é o arco, esse aqui são os personagens, é uma coisa... Exato. Tem uma premissa aqui, vamos juntar essas cabeças pensantes e desenvolver Exatamente. ela, né? Que é um processo mais tradicional, né? Que é um processo mais tradicional, ou então comprei o direito do livro X. Então agora vamos fazer isso aqui, vamos adaptar... e aí vem muito do canal, né? Do player, o que o player espera. E aqui no Brasil a gente ainda tem muita coisa da produtora mediar. Então eu acho que a gente também tem uma coisa aqui também de muitos chefes. São muitos clientes. Eu conheço essa história. Tem 75 pessoas dando feedback. Exatamente, 75 pessoas dando feedback. É o comercial, a não ficção tem muito isso também. Então, vamos supor, o episódio do Masked Singer, ele passava pelo jurídico, pelo comercial da Globo,
pela Endemol, pelo fulaninho de tal, pela minha mãe, passava por 50 pessoas, todos com vários feedbacks, várias possibilidades, e às vezes as coisas mudavam aos 45 do segundo tempo por motivos de... Enfim. Um desses 75 falou, exatamente. Puxa, hoje não. Então, a gente está ali, na verdade, eu acho até bastante complicado quando colocam, os roteiristas, tipo, querido, a gente... Sim, a gente está ali muito mais servindo... É um técnico, né? Eu não lembro, eu não sei se é do David Mamet, algum desses caras muito famosos, assim, americanos, que falou, cara, a gente leva muito crédito por coisas que a gente não queria levar crédito. E coisas lugar, que assim, às vezes a gente queria levar. Que aí parece que foi a Ivete Sangalo que pensou essa piada, mas você sabe que ela é sua. Você sabe que você exato, exatamente. Então, os ganhos, eles são muito mais dentro de um nicho, por exemplo, uma piada específica que eu sei que fui eu que dei. E aí, ali dentro da sala, sabem que sou eu. Mas, na real, também, a sala de não ficção, ela é muito coletiva. Então, assim, meio que um acerto meu é um acerto da sala. Sim, sabe? Claro. Eu imagino que acontece também da pessoa dar uma piada e você fala, cara, mas e também essa tréplica e essa réplica aqui? Aí a coisa Exatamente. também é uma ideia que quase não tem dono, né? Alguém deu aquela semente, mas outras pessoas regaram, adubaram até virar um negócio massa. Exatamente. Então a gente tem... É muito legal essa coisa de... Eu acho que a não ficção, ela ensina muito pensar o coletivo, sabe? Ela ensina muito sobre... um cobrir o outro, um tá pelo outro, aí numa situação específica que aconteceu alguma coisa, já tem alguém cobrindo. Eu lembro de uma situação da sala de roteiro, por exemplo, que, vamos supor, terminei o que eu tinha que fazer, aí o Tomás Fleck, que era da sala também, ele que era responsável por pensar as coisas dos jurados. Terminava o que eu tinha que terminar, Tomás, e aí? Não, me ajuda aqui com esse episódio aqui, me ajuda aqui com essa situação. Exatamente. Então, eu já ia ali com ele, trabalhando ali junto com ele. Meio mosqueteiros ali. Exatamente. Terminei isso aqui. Aí, a Jéssica, que fazia mais os textos de Ivete mesmo, assim. Terminei. E aí, o que eu posso falar? Então, tem esses finais aqui da revelação dos bichos, já me ajuda. Tipo, já... Sim. Sabe? Você tem muito uma coisa de tá ali, tipo, eu tô ali a serviço do job. Eu tô ali a serviço do programa do tem trabalho. Que estar bom, né? Não vou só fazer o mel e vazar, né? Tem que estar funcionando do melhor jeito possível. Tudo tem que estar funcionando. E assim, se a gente não tiver esse espírito, não acontece o programa. E ele tem que acontecer. Tem a coisa da agilidade, né? É muito mais nervoso que a ficção. Tem, que é um estúdio gigantesco que tá ali, é um estúdio gigantesco que tá ali montado, tá todo mundo pronto, tá todo mundo esperando. A hora custa muito caro, custa muito caro. Exato. E aí, se você tem esse senso de urgência e esse senso de tipo... É quase um sentimento de campo de batalha que você tem quando você tá num programa desse tipo, porque ele vai pro ar muito rápido. Sim. É uma coisa que eu imagino que seja parecida com o set, né? Que roteiristas geralmente não vivem tanto no set, né? Mas o set é um pouco essa parada. Cara, tem que filmar. Não tem muito tem essa adrenalina, né? Que às vezes a gente senta, escreve, as coisas têm meses para desenvolver, não tem tanto esse fogo no cu que precisa ter, que eu imagino que a não ficção, por ela ser mais casada com o set ali, né? Você tá vendo aquela estrutura gigantesca. E ele tem a coisa justamente por ele ir pro ar rápido, não tem tempo de muito preciosismo e eu tô com um problema, eu tô com crise criativa. Sem bloqueio criativo. Foda-se, não existe. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Então, assim, se você passa por um projeto desse tipo, assim, ele prepara você para a vida. Sim. Ele prepara você para a vida. Então, você... tem muito texto, você escreve muito, são muitos arquivos, porque são quadros diferentes e cada quadro tem um roteiro específico. Alterou uma coisa em você tem que alterar em todos os arquivos, então realmente é muito arquivo, é muita informação, a gente fica realmente... na verdade é uma grande... Como é que fala? É uma grande ansiedade também de você achar, tipo, será que eu arrumei tudo? Será que eu entreguei tudo? Será que eu resolvi tudo?
Total. Nossa, é um negócio que preparando realmente os documentos para deixa... viajar, né? O passaporte, mas espera aí, o comprovante de vacinação, será que eu esqueci o ticket? Exatamente. Será que eu arrumei o documento que foi para o TP que está indo para a Ivete neste momento? Isso. Sabe? Será que eu troquei aquela palavra que a Carol acabou de pedir para eu mudar? Sabe? Tudo isso. E aí você imagina que é um mês disso. Sim, só nervosismos completos. Um mês que você chega às 8 da manhã e saia... Hora que acaba. É isso. Hora que acaba, é um mês. Mas aí, por outro lado, é aquilo. O pessoal fala bastante para mim, você tem muito projeto no ar. Mas, assim, a que custo, né? Eu tenho várias coisas que eu deixei para trás. Minha saúde mental, minha saúde física. Nossa, não. Normalmente, quando eu termino o projeto assim, normalmente eu fico assim, 2 semanas acordando de madrugada com taquicardia. Esqueci de mandar X coisa. Exato. Eu fico assim umas 2 semanas. Então, eu tenho que estar com minha saúde mental, tipo, muito mais ou menos, para eu pegar um negócio desse e não... Eu nem tenho grandes expectativas. Ela estando muito mais ou menos, eu já tá bom, assim, que é diferente da ficção. A ficção, ela já me deixa num lugar de pensar possibilidades com... Eu consigo digerir mais as possibilidades. Sim, tem mais entender tempo. Mais quem que é esse personagem, o que ele quer, o que ele não quer. Como é que esse personagem reage, por exemplo, numa fila de banco que tem alguém empatando a fila de propósito? Essa pessoa, ela vai tirar satisfação? Essa pessoa, ela vai procurar outro banco? Ela vai chamar o gerente? Ela vai rodar a baiana? Ela vai sentar e chorar? O que esse personagem faz? Então, eu tenho mais essa pegada. Total. Exatamente. Maravilha. Então é isso, são as dores e as delícias de cada projeto. Cara, acho que tem muita coisa que a gente poderia falar. Acho que a gente pode começar a encaminhar para um encerramento. Mas eu queria fazer uma pergunta que, assim, a gente não cobriu muito a tua trajetória profissional, então, de novo, eu recomendo que escutem. Vou colocar em alguma descrição, em alguma plataforma que isso aqui está acontecendo, tem lá os links para vocês saberem mais da vida, da saga da vida de Letícia Benito Padilha. Mas eu queria fazer uma pergunta específica, assim, que não é bem do seu passado, mas é de um passado hipotético, que é, se você fosse começar uma carreira de roteirista agora, por onde você entraria? Tipo, o que você faria? Por onde você perseguiria? Assim, se faria exatamente o mesmo caminho que você fez? Você falaria, puta, essa jornada aqui não foi tão boa. Hoje vindo aqui de cima, né, eu vejo um atalho, eu poderia fazer uma parada. Como que você abordaria, assim, a sua trajetória se você tivesse esse vira-tempo, assim? Ou se você fosse começar hoje, 2021? Eu faria muito parecido com o que eu fiz. Muito parecido com o que eu fiz, porque eu fui atrás de capacitação. E dentro da capacitação, eu entendi que só a capacitação não iria me ajudar. Eu teria que conhecer pessoas e me colocar para jogo para trabalhar para essas pessoas. Uhum. Quando eu comecei, em 2010, os cursos de roteiro, eles eram mais assim, veja esse trecho desse filme do Buñuel. Tá, muito que bem. Como é que eu faço para trabalhar e pagar conta? Era uma coisa muito... Né? Era muito elitista, era muito abstrato. Muito acadêmico, né? Muito acadêmico, não era um negócio de, isso aqui é um cabeçalho, isso aqui é uma ação, isso aqui, esses são os formatos, essas são as possibilidades. E de uma maneira ou de outra eu acabei sendo filha do YouTube, né? De outros projetos que eu trabalhei, até eu conheci o Brandt num desses trabalhos que eu fiz há muito tempo atrás. Que foi na época do boom do YouTube, né? 2010, 2012, já veio a lei da TV paga, então eu sou meio filha desses dois movimentos, assim, tanto do YouTube quanto da lei da TV paga. Então, no meu tempo, os cursos de roteiro, o roteiro ele era mais, tipo, tinha aquelas 40 pessoas que faziam as mesmas coisas e não tinha mais gente interessada, canais, né? Outros lugares, né? Uhum. E aí, com o boom da lei da TV paga, começou o não tem roteirista no mercado. E realmente tinha muita gente com boa vontade, mas capacitação tinha? Gente querendo investir em capacitação tinha? Ou você queria uma pessoa pronta de um curso da UCLA?
sabe? Tipo, Sim. e aí, como é que vai ser isso daí? E aí o mercado entendeu que ele tinha que capacitar as pessoas. Então, hoje a gente tem Uhum. curso para assistente de roteiro, da Andréa Sim. Iag, um curso que vai começar muito legal, ela é ótima, ela é excelente. Então, hoje a gente tem Começa a curso se retroalimentar, né? Tem pessoas que fazem curso de alguma coisa específica, essas pessoas são contratadas, se retroalimenta, né? E apesar de tudo... Exato, então tem curso tipo roteiro primeiros passos, tem cursos de de várias Vários níveis, situações vários formatos. financeiras e de várias situações Sim. financeiras. Então vamos supor, eu tenho 500 conto aqui, mas aí eu tenho esse workshop aqui que é legal. Quem é a pessoa que está dando esse workshop? Uma pessoa, já tem essa experiência. Vale a pena eu escutar o que essa pessoa tem para falar, sabe? Então eu faria meio que as mesmas coisas, só que com cursos mais especializados, que é o que tem hoje, mais específicos. E o network, eu investiria, né, se fosse hoje, em pessoas com vivências mais parecidas com as minhas. Então, na época, eu conversava, eu lidava com pessoas que tinham vivências muito diferentes. Tanto... é aquela coisa do homem branco hétero que tem um tipo de experiência, um tipo de vivência. Exato, o homem branco hétero que mora na Vila Madalena, sabe? E aí, exato, e aí chego eu, o homem branco hétero que mora no bairro de classe média alta. E aí vem eu, né? Mulher querendo escrever comédia sem contato nenhum e tentando possibilidades, então eu procuraria mais mulheres que moram na periferia, eu procuraria mais histórias que se parecem com as minhas, e eu tentaria me juntar mais nesse Como que lugar, você assim. abordaria? Como que você abordaria, assim, se você... Porque eu acho que... eu falei com o André que também... Que a gente já tocou nessa coisa de sermos homens brancos privilegiados, né? Mas, no fim, eu acho que você vai concordar comigo, não tem como escapar do fato que é muito quem você conhece, é muito com quem você faz network, né? Muito as relações que você cria, né? Mas hoje tá, a minha percepção, né? Hoje é muito mais fácil alcançar essas pessoas, é muito mais fácil você trocar uma ideia, assim. Óbvio que é muito mais fácil para algumas pessoas do que para outras, mas... porque, no caso, eu saí muito do zero. Eu não Sim. sou formada eu sou formada em ciências sociais, eu não sou formada em audiovisual. Eu não tive um Sim. estágio numa produtora. Eu não, a minha realidade, eu não estudei com a galera, eu não fiz faculdade com a galera, eu não estagiei com a galera, eu não frequentava o bar, eu não tinha nem dinheiro para não tinha como, era muito outro lugar. Então, todo o meu network ele foi muito garimpado, ele foi muito de ver o nome da pessoa no crédito, jogar no Google, achar o contato e mandar: oi, tudo bem? Eu gostei muito de tal trabalho que você fez, parabéns, que legal, como é que foi o processo? E de 200 e-mails que eu mandei, eu tinha 3 respostas. Sim. Das 3 respostas, eu acho... as 3 respostas são brother até hoje. Sim. Então, eu acho que é um pouco nesse lugar. Eu sinto que tem esse congelamento de tipo... mas como é que eu vou fazer networking? Porque eu não estou trabalhando, porque ninguém me chama para trabalhar e tal. E eu acho que tem um pouco esse lugar de que eu vejo que as pessoas que... mais da nossa geração que foram bem-sucedidas, tem um pouco esse lugar de garimpar o contato, né? Que é isso, por exemplo, a Helena nem sabe o que a gente está conversando, mas eu escutei o primeiro tratamento, né? E eu peguei um Instagram do meu Instagram pessoal, né? E mandei para ela, falei, puta, achei muito da hora, não sei o quê. E a gente começou a conversar rapidinho ali, né? E é uma coisa que ela nem sabe que eu sou roteirista, não foi por isso que ela respondeu, né? Mas foi porque eu tava lá. Então, esse é uma coisa que você acha que vale a pena fazer, vale a pena, sei lá, e dar um salve, mandar um direct, mandar um e-mail. É isso, e é o tom que você chega, né? Se você chega na humildade, se você chega com educação, se você chega... assim, uma coisa que rola muito, assim, vamos supor, a pessoa já chega e já manda o projeto dela, já manda a ideia dela, ou já chega de uma forma arrogante, já chega de uma forma super arrogante. Não, porque eu escrevi, tem uma galera que já chega assim, eu escrevi um novo projeto brasileiro que vai ganhar o Oscar. A galera chega nessa autoconfiança, assim, nessa, tipo, amigo, calma, sabe? Sim. E também gente que já chega, assim,
que a minha carreira especificamente, ela foi muito de degraus. Ela foi muito, tipo, primeiro eu trabalhei numa produtora como assistente de desenvolvimento, depois eu fui social media, depois eu fui roteirista de institucionais e corporativos, depois eu escrevi videoaula, depois eu fui escrever animação de 5 minutos. Foi muito passo a passo. Então, assim, a pessoa que também não entende que ela vai passar por passos, ela vai começar do você começo. Você não vai ser o showrunner, né? Você não vai chegar com a ideia genial e o cara fala, nossa, ideia é muito boa, vem aqui ser showrunner. Independentemente se a ideia for foda, né? Não, e outra, mesmo que a sua ideia seja incrível, você não tem hora bunda. A pessoa vai comprar o seu projeto para dar pro Lúcia Silvestre escrever. Isso. E você não vai nem estar na sala, você vai ganhar o quê? 20k. Sim, e é tchau, isso aí, falou, valeu. Falou, valeu, parça. Tipo, não tem essa, é muito caro. E eu entendo, de certa forma, é muito caro, você não pode investir, é muito dinheiro para você chamar um aventureiro, uma pessoa que... E tem muita gente que chega, eu quero me aventurar nesse negócio de... Eu falei, querido, eu já respondi várias vezes. Então, quando você tiver certeza, quando não for uma aventura, você vem falar comigo de novo. Sim. Eu já falei algumas vezes isso, sabe? Sim. Então, eu acho que se você tiver tato, você tiver educação, você mostrar que você tá na moralzinha, você ir conversando, tipo, volta e meia, eu leio algum projeto de alguém que alguém me pede, mas assim, já criou um vínculo comigo, sabe, a gente já tá conversando, já vem de uma coisa que ela vai acontecendo, tipo, é a mesma coisa, um relacionamento que você tá criando, sabe? Total. Não, exato. Você está criando uma amizade, confiança. Um profissional, sim, você aborda, você está gerando confiança. conversa. Como é que eu vou saber? Vamos supor, eu li o seu projeto, deu 10 anos, eu escrevi alguma coisa que é parecido com o teu projeto que você me mandou há 10 anos, você não vai me processar. Sim. Como é que eu vou saber? Total. Não é simples assim, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito esse lugar de bom senso, é muito esse lugar de entender que se começa passo por passo. Sim. E também é aquilo de você entender que, assim, quem é a pessoa que você está procurando? Por exemplo, eu acho que o André, hoje, ele monta a sala porque ele tem a produtora dele, mas eu não sou uma roteirista que monta sala de roteiro. Então, de repente, você mandar o seu currículo para mim, eu não tenho muito o que fazer. Tanto. De repente, eu posso te ajudar com outro processo. Então, eu vou ter uma conversa com a produtora X. Você já conversou com essa produtora? Como é que é? É legal? De repente, nesse lugar, eu posso te ajudar mais. Então, é você pesquisar com quem você está falando. Então, às vezes, chega uma galera querendo... meu projeto é de terror. Lindo, você viu meu currículo? Sim, total. É muito... total, né? É a mesma coisa você chegar para uma produtora que faz uma certa coisa, mas é chegar num canal que faz uma certa coisa, mas é também você chegar no roteirista que faz uma certa coisa, né? No roteirista e falar, cara, é isso, o cara não tem nada a ver com o teu trabalho, não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com o trabalho do André, né? E fala de qualquer um. Eu ainda não sou uma roteirista que monta. Né? Exato, eu ainda não sou uma roteirista que monta sala. Então, assim, você pedir para eu não sei o quanto eu posso também. De repente, eu posso lembrar. Alguém me pede uma indicação, eu posso até lembrar. Então, de repente, você falar isso para mim, se você souber de alguma coisa. Sim, total. Acho que agora... é esse lugar de chegar na moralzinha, né? De chegar e falar, tipo, ei, tô aqui, tô entrando, admiro o seu trabalho, achei muito legal. Mano, você dá um biscoito pra pessoa que você tá falando, nossa, curti muito esse projeto, sabe? Não é nada de outro mundo, é que nem você aborda qualquer pessoa, né? Cara, e seu projeto. É saber que você vai falar com 200 nessa moralzinha e 3 vão te responder. Sim. Também tem isso, não adianta você pensar que é pessoal, sabe? Eu tenho um pessoal estreante que às vezes fala comigo, fulano não me respondeu, sabe? Tipo, já entra num esse drama. Desgraçado, não respeita os roteiristas estreantes. Exato, e eu tô numa de tipo, esperando a continuação, sabe? Tipo, já... Ok. Espera, e aí? Tá, e aí, sabe? Tipo, não respondeu. Isso é o normal. As pessoas, as gerações anteriores à minha, não tinha muito isso de ter gente chegando. Eles eram mais acostumados a trabalhar dentro daquela bolha, dentro daquelas mesmas pessoas fazendo aquelas mesmas coisas. Hoje que abriu mais. Então, é uma coisa que ela está paulatinamente mudando. Então, assim, é entender que realmente você vai mandar 200 e 3 vão te responder. E não necessariamente os outros 197 são cuzões.
sabe? Às vezes não o cara, necessariamente. É que é isso, né? Às vezes o cara tá numa barra, às vezes o cara tá trabalhando, depois sua notificação foi lá para baixo, o cara desinstalou o Instagram e não viu, você mandou pro e-mail errado. Exatamente. Isso é muito mais complexo a Mil vida. variáveis, mil variáveis. Em algum outro momento, talvez você encontre essa pessoa seja ótima, Isso. sabe? Então, Vai assim, ficar melhor amigo da pessoa, né? Total. Exatamente. Eu tenho um amigo meu que a primeira vez que eu mandei mensagem para ele foi mó seco, ele foi meio ele não foi Escroto. grosso. Ele não foi grosso, ele não foi escroto. Ele foi muito cirúrgico na resposta. E hoje ele é meu brother meu. Eu colei para ele, eu falei, seu escroto, olha como você me respondeu. Na época ele, ainda que eu respondi. Gente boa pra caramba. Gente boa pra caramba. Mas assim, caramba, acabei de chegar. Era o momento. Exatamente. O cara tava com diarreia, qualquer coisa. Né? É persistência, é insistência, educação, bom senso. Aquelas passa coisas por tudo básicas isso. de ser um ser humano. Né? Sobre ter educação. Exato. É sobre isso. Então, aí, sintetizando, eu faria mais ou menos a mesma coisa. Eu só procuraria mais as pessoas que têm a ver com a minha vivência de vida. Com o que eu quero fazer. Total. E aí, só para encerrar, assim, última perguntinha. Fala de você. Qual que é o projeto dos sonhos, assim? Se você pudesse, grana infinita, a produtora topou, Amazon, Netflix, Disney, tá todo mundo batalhando para fazer o projeto, você vai fazer o projeto dos seus sonhos. Qual que ele é, assim? Pode ser um que você tá já montado, pode ser uma coisa mais genérica, diga lá. Ele muito provavelmente vai ser um mockumentary. Ele muito provavelmente vai ser um falso documentário e ele muito provavelmente vai falar de conflitos geracionais. Eu estou muito apaixonada nisso, nesse debate de como é que a gente faz a pessoa de 70 conversar com a pessoa de 20 e ninguém achar um outro um grandíssimo escroto, sabe? Porque são vivências muito diferentes e é isso. Muito possivelmente vai falar de conflitos geracionais e com certeza vai ser um falso documentário. Mockumentary, um clássico da comédia. Vai ser isso. E aí, cara, você quer fazer um plug? Quer falar para as pessoas assistirem alguma coisa, te seguir nas redes sociais? Esse é seu momento. Faça o call to action. As pessoas vão obedecer o que você mandar elas fazerem a partir de agora. Estudem bastante. Nossa, que generosa. Achei que você falasse um pitch já. Não, é isso. Eu acho que as pessoas... Não adianta você querer entrar na área, assim, se você não tem grandes contatos, se você não tem... Bom, se você ainda não, se você não fez a mesma coisa que eu falei para a Cristina, se você não fez natação, fotografia, teatro, artesanato, foi viajar, se não é essa a sua situação da sua vida, seu background, dá um jeito de estudar. Fiz muito curso sendo monitora dos professores e fazendo de graça, sabe? Eu entendo essa situação do não ter grana. Continuo não tendo. Eu entendo bastante esse lugar. Sim. Então, assim, tem continua YouTube, isso. tem livro, tem PDF, tem aula grátis, tem isso aqui, tem o primeiro tratamento, tem muito. Hoje em dia tem muito recurso, né? Estudem bastante. A oportunidade que aparecer é a oportunidade que apareceu, sabe? A primeira porta que se abriu para mim foi na animação, né? Para escrever dramaturgia, foi escrevendo para criança. Hoje eu estou escrevendo live action para adulto. Hoje eu estou num outro lugar, hoje eu estou mais próximo do que eu gostaria de fazer, mas a primeira oportunidade é o que apareceu. Apareceu para você reality show, pega. Apareceu para você... é um projeto de terror, vai. Faça. Vai no que aparecer. Websérie para IGTV, faz. Exato. Nossa, fiz muito. Nossa, fiz muito institucional. Fiz muita videoaula. Gente, o que apareceu, tudo isso é parte, tudo isso forma você como profissional. Se quiserem, me segue no Instagram, @LeticiaB Padilha. Sigam a Letícia, assistam A Culpa da Carlota, The Masked Singer, Alto Posto, tudo que vocês puderem ver dessa mulher, que é maravilhosa. Assistam as coisas do Felipe Neto de 2016 a 2018, quando ela era de 2016 a 2018, exatamente. Nossa, ali era também... a crema. Nossa, puro suco. Ali o negócio... Aí, Gui, você me conhece desde essa época, né? Tive que caminhar. Não tinha nada a ver com isso que a gente estava fazendo. Gui me conhecer era tudo mato. Era tudo mato, que a gente foi só descampando tudo. Lê, cara, não tenho nem como te agradecer por ter topado essa conversa comigo, com a gente.
As portas aqui estão sempre abertas. Eu não sei o que vai ser desse lab roteirando desse projeto, mas, enfim, estamos sempre juntos. Não, tenho o maior orgulho de você, da Carol. Cada conquista que vocês chegam, cada lugar que vocês chegam, eu fico, meu Deus, eu conheço, eu sei quem é. A recíproca é verdadeira. A gente tá vendo você com o binóculo, olha lá, ela chegou, olha lá, você sendo agenciada, olha lá, ela está ganhando Oscar. A gente tá aqui só botando a briga. E aí, que a gente possa trabalhar junto, né? Vai acontecer, esse dia vai acontecer. Vai acontecer, já jogamos pro universo. No seu documentário. Eu vou contar a ideia do documentário quando a gente parar de gravar. Eu vou falar porque a gente tem uma que você vai gostar. Eu acho que vai ser divertido. Olha só. É isso, Gui. Obrigada. Super obrigado. Beijo. Um grande beijo. Um grande beijo.